Meus irmãos, uma boa noite, uma alegria imensa estarmos mais uma vez nos reunindo, mesmo que de uma forma virtual, através de uma gravação, mas é para celebrarmos o culto ao Senhor. E nesse momento nós vamos iniciar essa oportunidade da meditação na Palavra do Senhor com uma oração, pedindo a bênção de Deus para toda essa atividade, que é uma atividade que é dos cristãos que querem examinar a Escritura e dela recolher o ensino. Vamos então orar nesse momento, pedindo a bênção do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome e agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de nos juntarmos para estudo da Tua Palavra. Ah, Senhor, que bênção é quando nós examinamos a Escritura e recolhemos do texto sagrado o ensino, alimento nutritivo que tanto necessitamos, Senhor, para o nosso viver diário, da forma que agrade ao Senhor. É isso que nós queremos. Queremos aprender lições da Tua Palavra que nos instruam para viver de acordo com a Tua vontade. Dá-nos essa bênção, Pai. A todos nós que estamos nessa hora concentrados em adorar ao Senhor, em cultuar ao Senhor, mas também receber o ensino da Tua Palavra. Eu peço humildemente que o Senhor me ajude e não deixe, Senhor, que as minhas limitações atrapalhem o estudo da Tua Palavra, o recolhimento da lição bendita que vem da Tua parte. Abençoa também os meus irmãos que estão nesse momento concentrando a sua atenção espiritual para receber o ensino que vem da Tua Palavra. Dá-nos a bênção do Teu Santo Espírito, é o que te pedimos orando em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos nesse dia de domingo 25 de 7 de 2021, que é quando você vai estar assistindo essa gravação, mas o contexto que nos cerca, que estamos vivendo, é de um período muito difícil e confuso, com tantas coisas nessa sociedade doida que nos cerca, totalmente fora daquele gabarito de conduta dos cristãos. E não precisa ir muito longe, nós estamos cercados mesmo no nosso dia a dia. Recentemente tive a oportunidade de ler um material didático que é distribuído nas escolas municipais do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Educação do município. Essa apostila, que eu tive contato com ela, apresenta-se como um material educativo e um módulo que tem o título, entre aspas, esse título, As Problemáticas do Gênero, onde indica que, um termo que eles dão, sexismo, eles definem como separar as pessoas apenas, entre aspas, pelo sexo biológico. E a partir dessa abordagem, forçam no aprendizado curricular a oficialização de que o comportamento se sobrepõe à identidade biológica do ser humano criado pelo nosso Deus Criador, poderoso e soberano, desrespeitando como Deus criou homem e mulher. E isso fazem sem consultar os pais ou as famílias. Simplesmente definem que aquele material é o material que vai servir como base educacional no currículo daquela criança, ou daquele jovem, ou daquele adolescente, e não se preocupam se os pais ou os familiares autorizam que suas crianças recebam tal orientação. Assumem que aquilo é o
normal que deve ser ensinado. Esse esforço para implementar essa cultura, e nós temos aqui na nossa igreja insistido nisso, diversas pregações feitas pelos presbíteros, pelo pastor, estudos que nós fazemos na escola dominical, nós identificamos que é um esforço para implementar essa cultura de moralidade pagã pervertida. E também está espelhado na maioria das nações. Se nós pegamos os noticiários internacionais, nós identificamos coisa semelhante. É um verdadeiro flagelo e é muito antigo, conforme nós podemos encontrar na Bíblia em várias épocas diferentes, isso é citado. E ao examinarmos os textos da Bíblia com mais atenção, parece que os escritores bíblicos estão relatando algo como se estivessem vivendo em nossos dias, apresentando um verdadeiro grito de alerta sobre o caos de trevas que o ser humano está vivendo. Por exemplo, separei aqui 2 textos do profeta Isaías que tem pelo menos nesses 2 essa mesma indicação, esse alerta. O primeiro deles, que eu convido a você para separar aí na sua Bíblia, pega a sua Bíblia, vamos folhear para você poder depois ficar com esses textos anotados e ver a gravidade do problema maior que nos cerca. O primeiro deles é no profeta Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 2. Diz assim, Isaías capítulo 9, versículo 2: O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. É verdade, lá Isaías identificou que havia um povo que andava em trevas, densas trevas. Passando mais à frente, no capítulo 60, há um outro registro que o mesmo profeta faz. Capítulo 60, versículo 2. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Esses 2 textos já nos indicam que o ser humano vive numa situação complicada de trevas. Embora o nosso contexto seja diferente da época de Isaías, devido à separação de aproximadamente 2.750 anos, o tempo cronológico, tudo aponta para a mesma e única raiz, causa raiz, é uma causa que está lá na raiz do problema, tanto para nós hoje, como para o profeta Isaías. As trevas da iniquidade e da perversidade. Por que nós estamos então tocando nesse ponto? Porque está cada dia mais pesada essa situação, principalmente para os cristãos que querem conduzir a sua vida dentro da moralidade cristã, conforme aprendemos na Escritura Sagrada. O apóstolo Paulo também nos alerta com mais 2 listas denunciando os desdobramentos que a iniquidade causa na vida do ser humano. E eu convido a você, mais uma vez, para folhear sua Bíblia aí, na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Essa, então, é muito conhecida, essa lista que Paulo apresenta na carta aos Romanos, e nós já temos estudado diversas vezes aqui na igreja, mas assunto grave como esse, ele precisa ficar sempre sendo relembrado, para que nós fiquemos em estado de alerta, preparados para, numa situação dessa, de influência perversa, iníqua, que querem simplesmente assolar a sociedade com essa moralidade totalmente desconectada com a palavra do Senhor, nós precisamos estar sempre relembrando que esse perigo está batendo a porta o tempo todo.
Então, aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, nos versículos de 28 a 31, separe na sua Bíblia para você acompanhar junto. Diz assim: entregues a reprováveis sentimentos, é o título, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Encerro aqui no versículo 31. Veja que são desdobramentos que a perversidade e a iniquidade vai apresentando no comportamento daquelas pessoas que são aborrecidos de Deus, que não querem saber das coisas de Deus, que querem exatamente fazer o contrário daquilo que Deus requer na sua palavra. E a gente já ouviu várias vezes um termo chamado rebelião, e sabemos quem é o inventor primeiro da rebelião. Um outro texto aqui, que Paulo também expõe uma lista, às vezes coincidente, às vezes complementar a essa primeira, é na carta que ele mandou a Timóteo. Leia aí também junto conosco, no capítulo 3, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos de 1 a 5. Separe aí na sua Bíblia, folheie, isso é muito bom, localize a passagem para nós lermos e nos instruirmos juntamente nesse momento do exame da Escritura. Capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo, versículos 1 a 5. Olha que alerta que Paulo está fazendo a esse jovem pastor Timóteo, e já naquele tempo, como que essas questões relacionadas a comportamento da iniquidade, da perversidade de trevas, apresenta desdobramentos terríveis. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Isso realmente é o que nós estamos vendo. Pessoas que têm um comportamento e querem que esse comportamento passe a ser o normal da sociedade, totalmente desconectado e em desobediência à palavra do Senhor. Isso realmente é o que está nos preocupando a cada dia. Mas essa situação, ela é uma situação que aparece ao longo de todo o tempo de existência do ser humano. E para facilitar a nossa compreensão sobre a verdadeira situação do ser humano diante de Deus, o apóstolo Paulo, ainda ele, magistralmente escreveu na carta aos Efésios, no capítulo 2, vamos dizer assim, uma síntese dessa situação em que o ser humano se encontra. Capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, separei na sua Bíblia também, versículos 4 e 5. E diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E qual é a situação que nós estávamos? Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nós estávamos mortos, o ser humano estava morto, estava em trevas, estava entregue a uma situação deplorável de rebelião e de aborrecimento de Deus.
E essa situação, então, o apóstolo Paulo sintetiza. O ser humano está no caos e nas trevas, sem capacidade alguma para sair desse caos, a não ser que o Senhor conceda a luz para iluminar a razão. Então, só a chegada do Messias, com seu grande amor e incompreensível misericórdia da parte de Deus, pode regenerar o ser humano e fazer isso. Estávamos nós mortos em delitos e Ele nos deu vida juntamente com Cristo e arrancá-lo das trevas para a luz. Vejam que essa não é uma questão de apenas discordar da infeliz apostila que eu me referi do município, mas é principalmente fazer uma denúncia da situação em que a sociedade chegou no planeta inteiro e alertar que esta situação de estar afundando nas trevas, ela é recorrente, como foi no tempo de Noé, é só pesquisar lá no livro de Gênesis, como foi também na história de Ló, com aqueles sodomitas querendo abusar dos hóspedes que estavam na casa de Ló, é só pesquisar lá no livro de Gênesis, a denúncia que Paulo faz sobre os costumes dos gregos, e essa lista aqui, essas duas listas que ele apresenta, dos costumes dos romanos e tantos mais. Então, irmãos, é uma preocupação. Nós que queremos atender aquilo que a palavra do Senhor, nosso Deus, nos requisita, nós não podemos absolutamente concordar. Nós temos que estar preparados, conhecer a Escritura, conhecer a vontade de Deus e nos posicionarmos. Nós necessitamos conhecer melhor as Escrituras para dela receber a orientação e assim não errarmos nas atitudes e nem também termos expectativas que estejam divergentes e sem alinhamento com a vontade de Deus. A solução é pregar as orientações da Escritura, que são verdadeira bênção que o Senhor nos concede, sendo a maior delas a salvação eterna, como acabamos de ver aqui na carta aos Efésios, que nos tira de debaixo da ira de Deus. Aquele que comete pecado provoca a ira de Deus. Mas o que nos tira de debaixo dessa ira de Deus é a justificação que o Senhor Jesus nos concede. E isso precisa ser entendido. E para encerrar, meus irmãos, essa breve meditação, eu quero relembrar algumas sugestões práticas para a nossa vida espiritual, principalmente nesses dias difíceis em que vivemos. Primeiro, nós não podemos estar distraídos a ponto de algum tipo de posicionamento político de A, de B ou de C suplantar as certezas da nossa fé, suplantar todos os itens que a nossa fé requer daquele que é discípulo de Jesus. Isso não é possível. Não dá de uma mesma fonte sair água amarga e água boa. Não há possibilidade. O próprio Jesus nos alerta sobre isso. Então, você que é discípulo de Jesus, você precisa ficar alerta, antenado. Será que em algum momento eu posso, por algum tipo de ilusão que essa sociedade esquisita venha a colocar, até em relação a uma questão política, a uma questão social, a uma questão matemática, a uma questão física, química, qualquer que seja a ciência, não pode suplantar aquilo que as minhas certezas de fé apresentam diante do Senhor. Então eu quero só relembrar aqui 3 pontinhos rápidos. Entenda a graça de Deus e fique familiarizado com esse assunto. Pesquise, vá lá, confissão de fé, procure ver as cartas de Paulo, o Evangelho. Nosso Senhor Jesus dá vários ensinamentos sobre essa graça maravilhosa. Aprender mais sobre a salvação eterna, vá lá, pesquise. O que é a salvação? Eu estou sendo salvo de quê?
Entenda isso, vá fundo nesse assunto, tenha suas convicções bem firmadas, e que essa salvação é mediante a fé em nosso Salvador. E um terceiro e último ponto aqui que eu quero relembrar, para que nós sejamos mais firmes, mais diligentes, é no uso de todos os meios que ajudam a fortalecer a nossa fé. Se não fortalece a fé, abandone. Não é para fortalecimento da fé, aquela fé legítima, verdadeira, cristã, evangélica, calcada na Escritura Sagrada, nossa única regra de fé e de prática, abandone. Nem entre nessa. Então, após receber a salvação e ter a certeza da graça e da salvação, devemos evidenciar nossa eterna gratidão ao nosso Deus. Como é que fazemos isso? Como que nós evidenciamos a nossa gratidão para sempre, para a minha vida inteira, daqui para frente, diante do nosso Deus? Obedecendo a lei do Senhor. Vamos conseguir isso 100% do tempo, o tempo todo, para tudo? Não, porque nós continuamos sendo seres humanos, regenerados, mas ainda com traços, com resquícios, com restos da corrupção da nossa queda. Portanto, diante de alguém que esteja querendo influenciar a mim e a você para transitar em algum terreno inconveniente para a sua fé, você tem que dizer não. Diga não, isso não. Isso aqui não está consoante com a minha fé. Então, meu amigo, dá licença, estou fora. Lembre-se do texto de Efésios, capítulo 5, versículo 11. Marque na sua Bíblia aí. Por favor, marque esse texto na sua Bíblia. Efésios, capítulo 5, versículo 11. Qual é a recomendação do apóstolo Paulo? Diz assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Essa deve ser a nossa postura diante da nossa conduta de discípulo de Jesus. Estes cuidados certamente irão nos afastar de experiências frustrantes, de queda e de sofrimento, que essas experiências que são desconectadas com o ensino da palavra do Senhor, mas não tenha dúvida, só vão trazer queda e sofrimento. E aí nós devemos, a partir dessa firmeza na fé, caminharmos em comunhão com o Senhor. E já finalizando, irmãos, eu desejo que você tenha foco nessa verdade central do Evangelho. Examine todas essas questões adjacentes aí na sua vida, na vida daqueles seus queridos, para que nós, em conjunto, em comunhão e na igreja, nós nos ajudemos mutuamente e recebamos do Senhor aquela paz, a paz do Senhor, que excede a todo entendimento e que a vida secular não tem para oferecer. Não tem. Pelo contrário, pelo que nós vimos, só traz coisas que nos machucam, nos prejudicam e nos confundem, ou pelo menos tentam nos confundir. E aí, então, aproveite diante do Senhor essa comunhão e uma vida com foco certo e seja feliz. Que Deus o abençoe. Pegue esses textos, releia, faça uma reflexão, gaste 5, 10 minutinhos para você poder se concentrar e reter esse conhecimento, para que você esteja preparado para enfrentar esses desafios que estão sendo colocados até com aquela marquinha de oficial. Não é porque é oficial que é correto. Nós estamos muito preocupados com a situação da sociedade. Ore, entregue ao Senhor, interceda, mas dê testemunho. Não seja cúmplice com as obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprova. De acordo com a Escritura, não passa. Que Deus abençoe. Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos pelo ensino da Tua palavra. Rogamos humildemente que o Teu Santo Espírito nos assista nas nossas fraquezas, robustecendo-nos a fé, não nos deixando, Senhor, cair em tentação,
livrando-nos do mal. Quanto mal há nesse mundo, Pai. Pedimos a tua bênção. E que a tua igreja unida, essa nossa amada igreja presbiteriana da Tijuca, sua membresia, os irmãos queridos, em conjunto, Pai, possamos estar mais fortes para dar o testemunho daquilo que o Senhor quer e que é o melhor para cada um de nós. E que nós possamos, Senhor, mostrar luz onde há trevas. E tudo isso nós te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, que as consolações, que a alegria e que a paz que vem do Espírito Santo do Senhor, o Espírito da verdade, repouse sobre você, meu irmão e minha irmã, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda a nossa igreja, aonde você estiver, e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.